Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de técnicas de negociação. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, onde nós estamos falando aí sobre os conflitos, né? De onde parte-se a negociação, né? Uma negociação só é possível a partir de um conflito. Tá? Eu quero começar hoje falando sobre os níveis de conflitos, né? Nós sabemos que uma negociação ela envolve vários tipos de conflitos e esses conflitos eles podem abordar vários níveis, né, de negociação, vários níveis de intensidade, certo? Então nós vamos falar aqui, vocês podem ver no slide, que são 9 níveis, né, de conflitos. O nível 1 é aquele nível de discussão. Ou seja, discussão ainda não é uma briga, né? Ainda não é uma troca de ofensas, pelo contrário, é uma conversa, né? É um momento onde eu coloco o meu ponto de vista, certo? A respeito daquele conteúdo. Então, é uma conversa ainda aberta, uma conversa racional, onde ambos pretendem chegar a uma solução para esse conflito, certo? Agora, o nível 2 já é um debate, ou seja, é aquele momento em que o grau de racionalidade dessa conversa já diminui, certo? Na verdade, a objetividade da conversa já diminui. Por quê? Porque, digamos que as partes elas já fogem um pouquinho do objeto do conflito, né? E já passam a trocar, talvez, algumas ofensas, certo? Então, elas realmente já começam a discutir de uma forma mais profunda, certo? Um conflito ele pode atingir todos os 9 níveis? Pode sim. Eu posso começar lá numa discussão e terminar lá no ataque generalizado. Ou eu posso finalizar aqui no segundo nível, no debate. Né? Então, vai depender muito das partes envolvidas e como elas estão reagindo a esse conflito. Então, eu comecei com a discussão, comecei numa conversa racional, uma comunicação boa, interessante. Aí eu já percebi que a conversa já não estava mais tão objetiva, eu já estava perdendo essa objetividade, já estava mudando o estágio, já estavam havendo debates, né, entre as partes. Aí eu posso finalizar, né? Não eu como uma parte sozinha, né? Ambas as partes podem entrar em consenso para evitar que o conflito se agrave. O nível 3 é aquele nível de façanhas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Nesse momento, já se perdeu a objetividade da conversa, ela já não está mais tão amigável. Então, eu vejo que a outra parte ela está se alterando, já está buscando muito seus interesses, porque nós vimos que os conflitos podem ser classificados em vários tipos, né? Então, eu tenho conflitos de interesses, eu tenho conflitos de opiniões, entenderam? Então, assim, é um conflito de interesse. Então, eu percebo que a pessoa já está puxando só para o seu interesse, já está mais alterada, já não tem mais objetividade nessa conversa. Então, no nível 3, já é aquele momento em que eu deixo de confiar na outra parte. É aquele momento em que nada que a outra parte diga vai me dar uma base, vai me dar uma confiabilidade. Eu vou sempre achar que a parte está puxando farinha, né, puxando, como que é o ditado que eu esqueci agora, puxando sardinha para o seu saco, né?
Então, eu já vou estar com essa visão. Nada de confiança mais, já é uma façanha. Estamos disfarçando a situação, certo? Nível 4, aí já fica um pouquinho mais sério, né? O nível 4 já é aquele momento que nós chamamos de imagens fixas. Ou seja, já é aquele momento em que eu as partes, né, já demonstram pouquíssima objetividade. Então, elas já estão fazendo aquelas caras e bocas. Ou seja, elas já estão demonstrando, né, na sua face, né, com as suas gesticulações, com a sua forma de agir, que estão insatisfeitos, que estão com raiva, né, que estão chateadas, que já estão naquele momento em que a ira está chegando, certo? Então, quando a gente começa a ser dominado pela raiva, a gente não disfarça na nossa fisionomia, né? Então, já começa a mostrar aquele rosto de raiva, né? De chateação. Então, essa imagem de raiva já fica bem mais fixa, né? Já fica bem mais rígida, né? A minha imagem já está mais rígida com aquela outra pessoa ou com aquele outro grupo, né? Porque os conflitos podem acontecer entre pessoas, entre grupos, entre uma pessoa e um grupo e assim por diante. Nível 5 já é aquele nível mais sério um pouquinho, né? Cada nível vai se agravando mais um pouquinho. A gente chama ele de loss of face, ou seja, quer dizer, essa expressão quer dizer o quê? Ficar com a cara no chão. Então, quando é que a gente utiliza essa expressão, ficar com a cara no chão? Quando geralmente eu sou envergonhada, né? Quando geralmente alguém me diz algo que me ofende. Então, a gente utiliza essa palavra. Fiquei com a cara no chão. Poxa, fulano me disse umas coisas ali que eu fiquei com a cara no chão. Eu fiquei envergonhadíssima. Ou seja, é aquele momento em que já está mais difícil eu me retirar dessa confusão ali, desse conflito. Por quê? Porque eu já percebi que as ofensas já estão vindo, né? Então, já vai... Qual é a nossa atitude? Quando alguém nos ofende, como seres humanos, a nossa atitude é o quê? Reagir. Para cada ação existe o quê? Uma reação. Então, eu fui ofendida, a tendência é eu começar a ofender também, a trocar essas ofensas. Então, esse nível 5 já é aquele nível em que a gente já começa a sair do sério, né? Já começa a perder um pouco o controle, ok? E o nível 6, esse ainda já é mais sério. Esse é aquele momento que, de fato, eu já reajo, né? No nível 5, eu apenas me senti ofendida, me senti atacada. Pois agora, o momento também é reagir, certo? Então, nesse momento eu já começo a ameaçar também. Então, é um momento que a minha estratégia é de ameaça. A minha estratégia é de retornar, né? Aquelas palavras em que eu ouvi. É reagir, é um momento de reação. Eu tenho como estratégia a reação, certo? E o nível 7, tornou mais difícil ainda o conflito. Por quê? Porque nesse momento aqui é como diz aquele ditado. Eu estou quase chutando o pau da barraca. Falta de humanidade. Ou seja, nesse momento, eu me enxergo, né? Eu como pessoa, ou o grupo passa a se enxergar como menos seres humanos. Ou seja, eu já perdi aquela característica de compreender o outro, de compreender aquele grupo. Poxa, porque às vezes você é ofendida, você fica envergonhada, você até reage, mas você reage com calma, com delicadeza, porque você tem aquela característica da empatia. Você se coloca no lugar do outro, não. Fulano tá agindo assim porque ele tá chateado, porque a gente fez aquilo não tá legal, realmente ele tá se sentindo prejudicado. Você vê o lado do outro. Agora, a partir do momento que você perde essa característica de empatia, essa característica do lado humano, que você deixa de se preocupar com o outro,
E realmente você começa o quê? A ter um comportamento já mais destrutivo. Entendeu? Você já não se preocupa mais com aquela pessoa como ser humano. Você já vai ver aquela pessoa apenas com os olhos da raiva, certo? Então, você já perde essa característica aí de preocupação com o outro. Perde essa característica de ser humano. E começa a atacar em um nível cada vez mais destrutivo. Nível 8. Gente, esse nível já é chegando mesmo a todos os limites. Ataques de nervos. Na falta de humanidade, eu estou prestes a chutar o pau da barraca. No nível 8, nos ataques de nervos, eu chuto totalmente esse pau da barraca. Ou seja, eu perco totalmente o controle. Eu já começo o quê? Realmente a agir somente pela raiva. A ser dominado pela ira. Ser dominado pela raiva. Para mim, no nível 8 aí, já não me interessa mais o objeto do conflito. Já não me interessa mais uma solução para o conflito. No nível 8, eu só quero saber de ofender também. Eu só quero saber de debater, certo? De brigar mesmo. Eu posso dizer aí que a briga se tornou uma briga, uma luta mesmo, uma guerra aí, onde nós estamos vivendo aí o ápice da confusão. E o nível 9 é aquele nível onde, digamos, entre aspas, que as coisas que o conflito vai ser finalizado. Por que ele vai ser finalizado? Porque agora os ataques já estão generalizados, ou seja, não tem mais outro caminho a não ser decretar um vencedor dessa confusão. Eu de um lado, não tenho mais como debater, não tenho mais como brigar, não tenho mais palavras, não tenho mais atitudes. Pronto, eu cheguei ao meu limite. Então, nesse momento, se eu cheguei ao meu limite, eu vou me retirar como um perdedor. Certo? Então, é aquele momento onde ambos os envolvidos, alguém é declarado um vencedor, alguém é declarado um perdedor, porque a confusão acabou, porque realmente não tem mais caminho, não tem mais para onde seguir. É o limite do conflito, é o nível 9, certo? Então, é muito interessante a gente analisar os níveis, né, de cada conflito. Até porque conflitos nós já vimos que existem em todos os lugares. Existem em casa, com a nossa família, existem na sala de aula, com os nossos colegas de classe, existe no nosso trabalho, com os nossos colegas de emprego. É normal. Por quê? Porque as pessoas são seres humanos com ideais diferentes, com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, com interesses diferentes. Existir o conflito é normal. Agora, a minha reação diante desse conflito, seja eu como pessoa, como profissional, né, vai depender muito de como vai se chegar vai depender muito de como eu vou reagir àquela situação. Então, esses 9 níveis representam as nossas reações diante desses conflitos, certo? Então, qual é o ideal? É que eu percorra até o nível 9? Não. Eu acho que todos nós, diante da nossa personalidade, diante do nosso estado de nervos, né, levando em consideração o momento emocional, a gente pode declarar um nível para nós mesmos. E aí, a gente pode saber até onde cada um pode ir. Eu aguento até o nível 9, porque eu sou barraqueira, eu gosto da confusão e tal. Aí é uma questão de cada um. Eu gosto de resolver as coisas lá no nível 1, na discussão. Quando eu vejo, o meu limite é o nível 2. Está começando a perder a objetividade, realmente está virando um debate. Então, é melhor resolver, ou então, se não resolver, dar um tempinho, respirar fundo, e depois a gente senta e resolve e conversa novamente. Então, isso é uma questão que vai depender da personalidade de cada um de nós. Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante, que
onde Jesus ele nos alerta sobre as questões das comunicações, dos conflitos. Ele fala até sobre a gente não jogar pétalas aos porcos. Aí você pode dizer, pétalas aos porcos? Que é isso, professora? Na verdade, você sabe que Jesus sempre falava por meio de parábola, né? Comparando. Então, essas pétalas aos porcos quer dizer que é você jogar a conversa fora, é você discutir à toa, é algo que não vai produzir efeito nenhum, que não vai adiantar você ficar falando para aquela pessoa, você ficar ali insistindo, batendo naquela tecla. Não vai adiantar. Quando você vê que não adianta, então é melhor recuar. Então, é uma mensagem que a gente tem que levar para a nossa vida como pessoa, como profissional, certo? Diante dos conflitos, eu preciso resolver o objeto desse conflito. Eu preciso chegar a uma solução. Eu preciso negociar, certo? Então, a negociação é eu chegar a um resultado mútuo, onde seja bom para mim e bom para as outras partes que estão envolvidas. Então, eu chegar até lá no nível 9, será que vai resolver esse problema? Será que eu vou chegar a uma solução? Claro que não. Então, alguns níveis aqui é jogar pétalas aos porcos. Não vai trazer um resultado positivo. Não vou chegar a um resultado ganha-ganha. Certo? Então, eu acredito, o nível 2, ele deve ser o limite, né, de uma negociação, de uma boa negociação, tá? Porque a gente sabe que nem toda negociação está ao nosso alcance controlar os níveis em que ela vai chegar, certo? Existem muitos conflitos que muitas vezes nem é possível resolver somente entre as partes. É necessário envolver questão de justiça, entre outros, né? Eu estou falando daqueles conflitos que nós podemos manter o controle, tá bom? Então, mas infelizmente não são todos, né? Muitos dos conflitos, realmente, para se chegar a uma solução, tem que buscar outras alternativas. Só que, com certeza, chegar ao nível 9, nos ataques generalizados, chutar o pau da barraca, não vai resolver, certo? E a intenção de uma negociação é resolver. Ok? Espero que tenha ficado claro aí os níveis, né, dos conflitos. Outra coisa interessante em relação aos conflitos, gente, são as classificações, os tipos de classificações, né? Eu posso classificar um conflito com base em sua solubilidade, ou seja, com base na solução para o problema. E eu posso classificar um conflito com base na sua intensidade, certo? Então, o primeiro grupo, com base na sua solubilidade, qual é a solução? Ele pode ser subdividido em conflito terminal, paradoxal e litigioso. Conflito terminal é aquele conflito ganha-perde, ou seja, tem-se um vencedor e tem-se um perdedor. É aquele momento em que realmente o conflito acabou. Ele atingiu o nível final, o nível máximo, lá o nível 9, certo? Onde não tem mais caminho a se percorrer. Chegou-se, digamos, no fim do túnel. Alguém é declarado vencedor e alguém é declarado perdedor. É o ideal numa negociação? Não, não é o conflito terminal, certo? Conflito paradoxal não é ganha-perde e nem ganha-ganha, ou seja, é um meio termo. E quando a gente fala de paradoxos, eu estou falando de uma faca de dois gumes, né? Que serve tanto de um lado como do outro. Mas ela fica o quê? No meio. Ou seja, ela não chegou a uma solução e nem terminou. Certo? Por quê? Porque não foi declarado um ganhador e nem um perdedor para se terminar. E nem se chegou a um resultado positivo, a uma situação ganha-ganha. Então, quer dizer que, na verdade, esse conflito não tem aí ainda uma solução. Ele não chegou a uma solução, a um resultado. E, por último, eu tenho um conflito litigioso,
que é aquele conflito ganha-ganha, que é aquele conflito resultante aí, né? Que é aquele conflito que se chegou a uma solução, que foi resultado aí de uma negociação. Então, eu tenho um resultado positivo, um resultado mútuo, onde ambas as partes envolvidas têm benefícios, teve resultados mútuos, certo? Então, é a relação ganha-ganha, é a verdadeira negociação, certo? Então, a solução mais indicada é um conflito litigioso, onde se chega a resultados, bons resultados para ambos os envolvidos, certo? A outra classificação é com base em sua intensidade. Eu tenho conflitos muito intensos e tenho conflito menos intensos. Professor, um conflito muito intenso é aquele que eu chego lá no nível 9? Não necessariamente. Eu não preciso chegar lá no fim de tudo, nos limites, para ter um conflito muito intenso. Eu posso simplesmente, lá no nível 2, no debate, já perdendo um pouquinho a objetividade, ter um conflito intenso. Por quê? Porque a intensidade está relacionada às energias que são gastas diante daquele conflito. Está relacionado ao fato das partes se colocarem como ativos ou como passivos. Então, um conflito muito intenso é aquele conflito em que há um desgaste, né? Há uma troca de energias e onde as partes envolvidas são ativas, ou seja, elas estão ali reagindo, elas estão ali fazendo as coisas, falando, elas estão mostrando, enfim, elas estão agindo, certo? Agora, um conflito menos intenso, eu posso chegar lá na metade, no nível 5, por exemplo, que é o nível da cara no chão, e ele ser um conflito um pouco intenso, ou seja, moderado. Não gastei muitas energias com ele, e eu cheguei, e eu agi, e uma das partes ali se comportou como passiva, ou seja, o que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que que escuta o outro, né? Enquanto um está agindo, ele está parado, certo? Então, ele não está correndo atrás, ele está, digamos que, pacificando aquela confusão, aquela contenda. Ele é uma pessoa pacificadora. E aí, mesmo que ele sinta-se correto, mesmo que ele esteja defendendo o seu interesse, a sua opinião, mas ele está vendo que o outro lado está muito ativo, ele está vendo que pode começar a gastar muita energia, então ele diz, não vou me estressar com isso. Vou ficar na minha, deixa que a gente chega a uma solução. Porque, não é isso? Então, a gente, tira o corpinho ali de banda, fica passivo no meio daquela situação. Então, a intensidade dos conflitos tem muito a ver com o fato das energias que eu estou gastando, certo? E se eu estou me comportando como um agente ativo ou um agente passivo, ok? Acredito também que é bem simples de se resolver. E já que nós estamos falando em resolução de conflitos, porque eu vou entrar em um conflito, mas eu quero resolver. Então, para resolver, eu preciso focar em algumas coisas. Focar em alguns resultados. E aí, eu trago aqui para vocês alguns enfoques, né, que estão relacionados com a resolução do problema. Ou, pelo menos, aparentemente, que está resolvendo o problema. Então, eu tenho 5 enfoques. O primeiro dele é o enfoque da conquista. O que esse enfoque quer dizer, professora? Ele quer dizer que eu estou ali para buscar a vitória. Eu estou ali para derrotar o oponente. Como eu vou fazer isso? Vai depender da situação, né? Vai depender do seu ponto de vista. Nesse caso aqui, como enfoque da conquista, eu acredito, né? A parte acredita que a vitória, ela na verdade se conquista. Ou seja, eu tenho armas, eu tenho formas de se chegar
aquele resultado, sem precisar estar me desgastando, sem precisar estar chutando o pau da barraca, né, debatendo. Eu posso simplesmente verificar o que é certo e o que é errado, né? Mostrar realmente o que é o certo. E aí o certo é que vai vencer, o certo é que vai ganhar e o errado acaba perdendo. Então, o enfoque da conquista é aquele em que eu me proponho a verificar o fato das coisas. Nós temos um conflito de opinião, por exemplo. Vamos verificar os fatos. Vamos verificar o que realmente pode ser considerado correto. E aí, quem vai vencer é aquele fato que for comprovado que é o correto. A gente tem prova, tem como provar cientificamente, legalmente, enfim. Eu vou chegar a um resultado, não a minhas próprias custas, mas porque eu tenho bases legais, bases para mostrar que aquilo dali é o correto. Certo? Então, esse é o enfoque da conquista. Eu não preciso me estressar muito com isso, não. O outro enfoque, o segundo tipo, é o enfoque de se esquivar. Ou seja, aquele enfoque que eu procuro evitar relacionamentos com pessoas que diferem em valores, ideias, estilos de vida. Poxa, fulano, toda vez que eu chego perto de fulano, a gente entra em conflito. Porque a gente tem diferenças de personalidade, né? Poxa, ela pensa muito, muito diferente de mim, a gente tem ideais muito diferentes, a gente não pode, a gente é tão oposto que se encostar, faísca. Então, é melhor eu evitar. Bom dia, boa tarde, vou lá, faço meu trabalho, sem debater, ou então se fala alguma coisa, mesmo que eu discorde, eu fico na minha. Eu evito esses relacionamentos, onde há uma diferença aí de estilos, de vida, de ideias, de valores, né? É uma forma de se esquivar dos problemas, de se esquivar dos conflitos. Claro que a gente viu que não tem como a gente fugir, né, dos conflitos, eles acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, mas eu posso evitar, tentar evitar, né, alguns, pelo menos. Então, quando eu identifico uma divergência de personalidade, né, uma divergência de opiniões, aquelas coisas, de estilo de vida, então... Por que, por exemplo, religião sempre quase sempre as pessoas brigam por conta de religião, por conta de política, por conta de futebol. Até falei já sobre isso na sala. São assuntos muito polêmicos. Por quê? Porque são opiniões muito diferentes que têm a ver com a personalidade, com a ideia de cada um. Poxa, eu penso de um jeito, você pensa de outro. Tá errado? Não, cada um tem a sua forma de pensar, é um direito. E aí a sua opinião, muitas vezes, ela pode gerar conflitos com a de outro, porque às vezes as pessoas não aprendem a respeitar as diferenças. A gente tem que compreender que os seres humanos são diferentes, pensam diferentes, têm ideais diferentes, e eu não preciso brigar por conta disso. Eu só preciso aprender o quê? A respeitar. Certo? Então, você vê coisas absurdas, como você vê, por exemplo, pessoas que se declaram homossexuais serem agredidas na rua por causa da sua opção sexual. Gente, é a opção dele, é um direito dele. Eu concordo? Pode ser que eu não concorde, mas é a minha opinião. Eu tenho a minha opinião, ele tem a opinião dele. Mas isso não quer dizer que eu não possa amá-lo, que eu não possa respeitá-lo. Ele tem o estilo de vida dele, eu tenho o meu. Nada a ver, não tem por que andar brigando, não tem por que discutir, é um absurdo isso. Você acompanha nos telejornais e você vê, gente, os homossexuais sendo agredidos na rua, as pessoas jogando indiretas, que absurdo. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, elas são diferentes. Então, esse tipo de conflito, né, de opinião, principalmente, ele é muito delicado. E depende muito de cada um de nós, como seres humanos, de cada um fazer a sua parte. É a sua opinião e eu respeito. É a minha opinião, respeite. Pronto. Nas redes sociais a gente vê demais as pessoas colocando suas opiniões, principalmente políticas. Gente, nas redes sociais, esse período agora de pandemia, conflito de política tá lotado. Lotado, muita briga, né?
nas redes sociais. Poxa, quando eu vejo lá uma pessoa botar uma postagem, às vezes eu acho nossa, para que tudo isso? Acho um preconceito. Não concordo. Mas eu preciso ir debater com aquela pessoa? Se eu vejo que vai adiantar, aí eu vejo um monte de gente, aí fico trocando ofensas, aquela coisa. Não, gente, vamos, nesse momento aí, a solução é se esquivar. Por quê? Você vai ficar querendo convencer ele da sua opinião, ele vai querer lhe convencer, e aquilo dali, assim, vai ser pérolas sendo jogadas aos porcos, não vai se chegar a lugar nenhum. Né? Então, se eu quero, o conflito é para ser resolvido. Se eu não posso resolver, fique quietinho, é melhor ficar quieto, se esquivar. É um enfoque de solução de conflito, é uma maneira que eu tenho para evitar os conflitos, certo? Enfoque da barganha. Esse é bem simples, se atenta apenas às demandas da outra parte. O sucesso ele é definido em função de quanto cada parte concede, é o que nós chamamos de conflito spin-off. Ou seja, é aquele conflito em que eu estou barganhando, eu vou convencer, né, o outro. Ou seja, o que vale ali é o interesse, é o meu interesse, e não as necessidades das pessoas que estão envolvidas. Então, eu vou querer convencer todo mundo ali da importância de se fazer, de se cumprir aquele meu capricho, ou então de se cumprir aquela minha vontade, de se chegar a atender aquele meu interesse. Isso acontece muito, gente, nas questões empresariais, né? Então, os superiores, às vezes, eles querem a qualquer custo, tem o interesse da empresa. Então, você tem que vestir a camisa da empresa. Então, eles se utilizam disso e deixam as necessidades das pessoas que fazem aquela empresa de lado. Eles estão pouco se lixando para as necessidades daquelas pessoas. Eles simplesmente querem que seja cumprido a vontade do que a empresa está determinando. Então, é um conflito spin-off. Por quê? Porque você acaba sendo convencido a fazer, digamos que você faz, mas não é de livre e espontânea vontade. Você se obriga a fazer, porque a tua necessidade foi deixada de lado e você se sente obrigado a fazer. Certo? Então, o foco da barganha. Acontece muito dessa forma. Resolveu o conflito? Resolveu, porque foi te imposto aquilo e você se sente obrigado a fazer e acabou. Aí pronto, acabou o problema. Resolveu. Certo? Resolveu, mas infelizmente são situações que que levam muitas vezes a deixar muitos funcionários insatisfeitos, desmotivados, porque é comprovado que a nossa motivação não está relacionada com o que a gente ganha, né? É uma questão interna. Então, muitas vezes está mais relacionada com a nossa qualidade, com quanto a gente gosta de trabalhar, daquilo que a gente faz, com quanto aquele ambiente nos faz bem, certo? Então, tem pessoas com salários altíssimos, altamente insatisfeitas, por causa que aquele local, aqueles administradores, aqueles gestores, sempre se utilizam do enfoque da barganha para convencer que os interesses daquela organização estão acima de tudo, inclusive das suas necessidades. E aí você vai se desmotivando, certo? Outro enfoque da resolução dos conflitos é o enfoque Band-Aid. Aliás, Band-Aid, desculpa. Band-Aid. Ou seja, é aquele enfoque que, na verdade, não chega em uma resolução de conflito. Ele simplesmente piora. Por quê? Porque ele busca ali uma solução rápida, uma solução momentânea para aquele problema. Mas lá na frente vai surgir esse problema em uma extensão muito maior. É igual uma chantagem. Poxa, alguém te chantageia, você vai pagar por aquela chantagem, mas aí você aparentemente resolveu o problema com a solução rápida. Pagou, calou. Mas isso aí foi o quê? Algo enganoso. Por quê? Porque o problema ele vai ressurgir. Quando? Quando o dinheiro acabar, aquela pessoa vai te procurar de novo, vai te chantagear novamente. Então, chegou a uma solução do conflito? Não, só mascarou o problema, certo?
E para finalizar, nós temos o enfoque do role play. Esse enfoque, ele age, a solução do problema está relacionado com a função, com o papel que a pessoa executa, né? Com o status, com a questão de poder, certo? Então, ele cria um relacionamento de inimizade. Por quê? Porque fulano está ocupando um patamar, ele é o gerente, eu tenho que obedecer tudo que ele diz, eu me sinto obrigada. Porque eu não sou ouvido, porque eu estou lá nos serviços gerais. Não importa, tipo, a solução, a necessidade só é vista de acordo com a função que você ocupa. Então, quem está lá em cima é que decide tudo. Então, é o status que define, né, a função. E não a tua necessidade não conta. É aquela velha história. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu estou lá embaixo, nos serviços gerais, ou então eu estou lá embaixo, no administrativo, eu tenho que fazer o que os superiores estão mandando. É eles que mandam, eles que dão a solução para o conflito. Mesmo que aquilo não vá nunca resolver, porque vai bloquear as mudanças que são necessárias, porque é o jeito que eles pensam. Então, a gente tem que fazer conforme o que eles estão dizendo e acabou. Né? Isso acaba criando um relacionamento de inimizade, porque tem gente que ocupa uma certa posição e se acha melhor do que os outros, acha que pode humilhar, acha que pode falar o que quer, e aí a gente começa a ver aquela pessoa de uma forma ruim, mesmo que você fique calado, não debata, porque ele é seu superior, mas aquela forma egoísta de ver as coisas acaba te criando uma barreira entre vocês, e você começa a ver aquela pessoa sempre como, poxa, é um ótimo profissional, é um ótimo, tá lá, já conquistou muitos prêmios, mas é uma péssima pessoa. Aí você começa a não ter nenhum tipo de admiração. Convive porque é obrigado, mas não, aquela pessoa jamais faria parte do teu ciclo de amizades. Então, resolve o problema, entre aspas. Porque ele é superior, eu que mando e acabou. Resolve ali, temporariamente, mas acaba causando outros probleminhas, outros tipos de conflitos. Né? Ok? Então, esses são os enfoques que podem ser utilizados, né, na resolução dos conflitos. São os que geralmente a gente pode perceber dentro das negociações. Esses enfoques, eles são os que nós podemos realmente observar, mas isso não quer dizer que eu tenho que seguir nessa mesma linha. Não, eu tenho posso seguir passos diferentes para resolver conflitos, e é por isso que eu coloquei aqui umas dicas, de alguns passos que são interessantes para a gente resolver conflitos, né? Sejam eles conflitos empresariais, sejam eles conflitos pessoais, certo? Então, como pessoa ou como profissional, em qualquer tipo de conflito. Qual é o primeiro passo que eu indico? Criar uma atmosfera efetiva, ou seja, uma situação de amizade. Segundo passo, esclarecer as percepções, ou seja, eu tenho opiniões diferentes, eu tenho muitas pessoas envolvidas, eu tenho necessidades diferentes. Então, por que não esclarecer todos os pontos para ficar tudo, então, tudo em pratos limpos, né? Para não gerar outros problemas. Focalizar nas necessidades individuais e compartilhadas. Então, por que não eu ver a questão da empatia, eu conhecer as necessidades de cada um, por que eles lutam por aqueles interesses e tal, qual é o interesse daquelas pessoas envolvidas, qual é o interesse daquela organização. Vai ser conhecer essas necessidades vai me ajudar a lidar com elas. Construir um poder positivo compartilhado, ou seja, esse é o intuito da negociação, que todo mundo ganhe, que exista pontos positivos, resultados positivos para todos, né? Então, se eu foco nas necessidades individuais, se eu conheço todas as percepções, se eu crio uma atmosfera de amizade, então eu vou conseguir chegar a um poder positivo compartilhado. Olhar para o futuro, em seguida aprender com o passado.
Quer dizer, eu não preciso obrigatoriamente seguir a mesma coisa que eu fiz lá no passado, a ter a mesma atitude que alguém do passado fez. Então, é sempre bom a gente aprender com o nosso passado, aprender com os erros dos outros, gerar opções, né? Porque se eu gerar opções, eu posso resolver democraticamente aquele problema. Desenvolver degraus também é muito importante, porque tem problemas que são gigantescos, que eu não consigo resolver todos de uma vez. Então, vamos por passo, por etapa, vamos um degrau de cada vez. E, por fim, estabelecer acordos de benefícios mútuos. Vamos entrar todo mundo em acordo? Vamos ver o que é bom para a gente, para nós, né? Para todos nós. Então, aqui são alguns passos que a gente pode seguir para estar resolvendo os problemas. Inclusive, tem um autor, né? O Hodgson, que ele colocou lá no seu livro, na página 216, alguns passos também, que são bem parecidos com esses que eu coloquei para vocês, para a resolução de problemas. Eu só coloquei para a gente poder comparar e ver que realmente os passos estão indo na mesma linha. Então, ó, o primeiro passo que ele colocou foi buscar um enfoque de solução de problema. Buscar realmente resolver o problema e não mascarar. Para poder resolver o problema, eu preciso saber ouvir todas as partes. Eu preciso formular questões, que é a questão das opções, né, de cada um, conhecendo as necessidades de cada um. Manter a mente sempre aberta, gente, não é só o que eu penso que é certo, não é porque eu estou em uma função mais elevada que eu sou o dono da verdade, certo? Então, eu preciso aprender com as pessoas que estão à minha volta. Por exemplo, nós professores, nós não somos donos da verdade, né? Nós buscamos a cada dia melhorar, a gente também aprende com os nossos colegas, a gente está cada dia se aperfeiçoando. Esse momento de pandemia, por exemplo, é um momento onde nós todos estamos nos ajudando, professores ajudando professores, professores ajudando os alunos, alunos ajudando professores, a gente está todo mundo cooperando, né? Então, não tem essa questão de ser melhor do que ninguém, a gente está ali, tem que ter com a mente aberta para aprender uns com os outros. Lembrar que os movimentos são a única maneira de se estabelecer progressos, ou seja, se eu quero resultados diferentes do que eu estou vivendo ali, porque de repente aquela mesma coisa é o problema. Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso agir diferente, preciso de ações diferentes. Ficar paradinho, viver na mesma situação não vai resolver nada, não vai progredir. E principalmente, gente, isolar os problemas das pessoas envolvidas. Ou seja, eu não vou focar no problema. Eu tenho que focar na solução, no resultado, tá certo? E para a gente finalizar, eu coloquei aqui 2 formas de se resolver conflitos envolvendo terceiros. Porque às vezes, gente, acontece situações, tanto na nossa vida profissional como pessoal, que a gente não consegue resolver sozinho com as partes. A gente precisa de uma terceira pessoa intermediando aquela negociação. Então, os 2 tipos principais são a mediação e a arbitragem, certo? Então, a mediação é aquela que é baseada em regras e procedimentos pré-estabelecidos, ou seja, é uma questão de comunicação. Tem uma pessoa mediando, ou seja, tem uma pessoa conversando com as partes, ouvindo as partes, e aí, baseado no que ela está ouvindo, ela vai estabelecer regras e procedimentos para negociação. Na verdade, o mediador ele vai ajudar as partes a negociarem de uma maneira mais efetiva. Ele não vai negociar, ele vai só dar suporte, ajudar os negociadores. O mediador também ele não pode resolver o problema e nem pôr uma solução. Como eu estou dizendo, ele vai ajudar as partes a negociarem e chegar a uma solução. Mas não é ele que determina, não é aquela terceira parte, sim os envolvidos. Tem como função ajudar a buscar o melhor caminho, vai dar aí, digamos que vai mostrar o caminho, né? Quando ele ajuda as partes a negociarem de forma efetiva, ele vai estar aí dando uma sugestão de como eles devem proceder e eles vão proceder. Na verdade, o mediador ele tem controle do processo, ele vai ajudar no caminho, mas ele não vai determinar um resultado, porque quem vai chegar ao resultado são os negociadores. Gente, é tipo uma audiência de conciliação.
Aquela primeira audiência, por exemplo, no caso de divórcio, enfim, qualquer audiência, conflito empresarial e tal, a juíza, ela tá ali, mas ela tá ali só mediando. É uma audiência de conciliação, onde eles vão ter que entrar em acordo. Ela tá ali tem as regras, né? Ela tá estabelecendo as regras e tal, os procedimentos, ela tá indicando alguma coisa, ajudando eles a negociarem, mas a negociação acontece entre ambos. A juíza, ela vai ela vai ter controle do processo ali, né? Mas não dos resultados. Quem vai entrar em acordo são as partes. É um bom exemplo quando, em relação à mediação, quando eu preciso envolver uma terceira pessoa nessa negociação para ajudar a solucionar o problema. E a última é a arbitragem, a outra, né? Agora, a arbitragem, a gente pode utilizar o mesmo exemplo, né, de uma audiência. Só que nesse momento, a juíza, ela já vai se comportar como um árbitro. Ou seja, ela vai poder propor uma solução. Né? Nesse processo de arbitragem, cada parte vai apresentar sua posição para o árbitro, cada um vai fazer sua defesa, né? Mas no final, ela vai decidir qual vai ser a solução desse problema. As decisões do árbitro podem ser voluntárias ou obrigatórias. Você pode, vou fazer isso de boa. Mas não dá se não quero fazer. Vamos lá, por exemplo, uma pensão alimentícia. A pessoa pode pagar por livre e espontânea vontade. Uma determinação da juíza, ela pode pagar. Mas se ela não quiser, se ela se negar, a juíza vai lá e dá a ordenzinha para ficar descontando direto no salário, né? Lá na fonte já cair na conta da pessoa. Então, é obrigatório, nesse caso, a solução. Certo? E pode envolver procedimentos formais, baseados em lei ou acordos contratuais. Já a solução da juíza, ela tem uma base legal, ela tem uma legislação envolvida. Questão também de leis trabalhistas, né? Que tem a base legal, essas próprias leis, então ela vai tomar uma decisão com base na legislação, com base no contrato de trabalho, certo? Então, essa solução, ela pode ser também obrigatória ou voluntária, né? Porque às vezes, vai ter que pagar aí uma indenização para o funcionário. Claro que a pessoa não vai querer pagar por livre e espontânea vontade. Outras vezes, é obrigado, a pessoa não quer, mas não se opõe a fazer isso porque foi uma determinação da justiça. Quando não quer, vamos lá bloquear os bens e tal. Enfim, tem outras maneiras que a pessoa realmente é obrigada, ela não tem como fugir. Essa terceira pessoa, esse árbitro, esse juiz, ele determina a solução do problema e acabou. Certo, gente? Então, aqui a gente finaliza esse conteúdo de conflitos, que está lá no livro do Martinelli Almeida, Negociação e Solução de Conflitos, é referente ao capítulo 2.